Olá pessoal, tudo bem? Então hoje estou voltando aqui com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre essa função toda que está sendo sobre o WhatsApp, mais uma vez bloqueado pela Justiça Brasileira. Claro, já voltou a funcionar, mas algumas pessoas perguntaram, mas afinal por que isso acontece? Por que isso não se resolve? Por que o WhatsApp afinal não libera de uma vez os dados que a Justiça está querendo? A questão na verdade não é tão simples assim. Eu assisti até uma reportagem que saiu em um dos jornais, enfim, dos telejornais brasileiros, onde eles meio disseram que em outros lugares do mundo o WhatsApp colabora, mas aí eu fui atrás das fontes e na verdade eles estão emitindo um julgamento porque a coisa também não é assim. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Facebook sim se colocou à disposição em algumas situações de tentar identificar conversas e liberar quando ocorreram alguns atos terroristas, né? Então o Facebook se colocou à disposição da justiça americana para poder colaborar com isso em função do que havia ocorrido, da gravidade dos fatos, e aí fazer a quebra de alguns códigos de segurança, mas ligados ao Facebook, não ao WhatsApp. Então, a grande questão, segundo a gente conseguiu averiguar em notas e também em algumas posições que o vice-presidente do WhatsApp, as declarações que ele deu, enfim, todas apontam que é muito difícil para eles fazerem esse tipo de processo, porque a criptografia utilizada faz com que eles não consigam identificar a origem e nem o destino das mensagens. A gente não sabe até que ponto isso é real ou não, mas também existe o apontamento que é o medo da jurisprudência. O que seria isso? Por exemplo, a justiça consegue com que ele libere os dados referente a um caso específico, e aí, como isso já foi conseguido alguma vez, daqui a pouco uma empresa pode entrar na justiça e determinar que ela quer acessar os dados da conversa que teve com o cliente pelo WhatsApp, e aí pela jurisprudência a nossa legislação acabar permitindo isso, porque uma vez a justiça já conseguiu, enfim. Então, nas declarações de defesa do WhatsApp, eles usam muito essa questão, que eles têm receio de abrir a quebra de criptografia e acabar sendo um processo que vire banal, de qualquer um conseguir acessar a justiça e solicitar isso. Ao mesmo tempo, eles defendem que eles não têm o acesso aos dados, que eles não têm como identificar a origem nem para onde foi. Isso eles batem diversas vezes, em todas as declarações que a gente localizou, eles apontam muito isso, que não tem como entregar um dado que eles não têm. Ao mesmo tempo, infelizmente, nós temos um judiciário que não é atualizado, eles não estão sabendo o que rola, não sabem como é. Por exemplo, a gente foi atrás, existe uma composição que está sendo feita de leis para regulamentar essa questão, e algumas com suporte jurídico indicando que os aplicativos deveriam ter um provedor local, ou seja, meus amigos, tchau para o Facebook e para todos os aplicativos se isso passar. É uma lei que foi proposta por um senador, onde ele indica que qualquer aplicativo que funcionar em nosso país tem que ter um provedor local, ou seja, ele tem que estar funcionando em solo brasileiro. Isso, para vocês terem uma ideia, Facebook, Google, o LinkedIn, Twitter, todos esses sistemas, eles se utilizam de provedores extremamente robustos, de altíssima tecnologia, principalmente segurança. Esses provedores, eles estão alocados em algumas partes do mundo e não no Brasil. Então, assim, é um processo que, se essa lei passa, não há necessidade e muito menos haveria interesse de um aplicativo desses construir um servidor próprio aqui no país para poder seguir funcionando. Isso aí seria ridículo. Em lugar nenhum do mundo existe uma lei que tenha essa obrigatoriedade. Então, assim, nós vivemos com um judiciário que não entende direito dos processos atuais e como eles funcionam, e a qualquer momento um resolve lá bloquear um sistema de alcance a todos, e ao mesmo tempo a gente tem um problema também dos nossos legisladores que não têm ideia do que eles estão propondo. Eu sou muito crítico nessa hora, e eu acho que a gente tem que, como profissional de mercado digital, de marketing digital, a gente tem que ter um posicionamento sim, muito claro quanto a isso, tem que estar bem informado. Existem propostas já interessantes também, evidentemente, tem uma proposta de lei também defendida no Senado, que impede que a Justiça tenha acesso aos dados que seriam criptografados, salvo situações extremas, como aconteceu lá nos Estados Unidos, como é lá o acordo que existe entre o Facebook e o governo americano.
Tomara que isso nunca seja necessário aqui no Brasil. Mas existe sim também aqueles mais comedidos que entendem que a justiça não pode bloquear um aplicativo e acabar prejudicando toda uma população de usuários. Então, essa lei também está em processos, não está andando ainda, mas já existe uma proposta que impede que a justiça bloqueie aplicativos e tenta regulamentar como seria esse caminho entre a justiça e a empresa em si para obter os dados quando fosse necessário no caso de uma investigação, como foi o que ocorreu agora há pouco. Para quem não sabe direito ainda o que ocorreu, uma juíza fez o mesmo processo que um outro já tinha feito aqui, a respeito de um julgamento sobre as possíveis trocas de informação entre acusados, digamos, e eles queriam ter acesso à conversa, teria sido pelo WhatsApp, ela queria ter acesso a esses dados. Voltando para a questão dos aplicativos e dessa lei que quer que tudo seja em solo brasileiro, para vocês terem uma ideia, na eleição, agora nessa próxima eleição que a gente vai passar, o Tribunal Superior Eleitoral determina que o candidato, se ele quiser ter um site, o site tem que estar alocado em um provedor em solo brasileiro, os arquivos têm que ser todos inseridos num provedor brasileiro. Qual é o contexto disso? A ideia por trás é que se ele cometer algum crime, digamos assim, cibernético, ou que venha algum contexto que não se adeque às regras, que ele fale alguma coisa, a justiça quer poder ter acesso a esses arquivos e eles têm que estar em solo nacional para obedecer às leis brasileiras. Qual o problema disso? Nós ainda temos uma infraestrutura tecnológica muito atrasada, muito insegura também. Então, muitas empresas que inclusive vendem o serviço de hospedagem, elas vendem que o serviço é nacional, mas os seus provedores não estão em território nacional. E aí a gente cai de novo num dilema que fica muito claro que estão construindo regras e que não sabem nem como funciona a nossa própria internet. Para vocês terem uma ideia, eu acredito até que muitos candidatos nem vão conseguir operar. Vamos imaginar o seguinte, existe uma determinação também de gastos, né? Os gastos com as campanhas esse ano vai ter que ser menor, então todas as condições de ele contratar um site pronto, um template pronto, você vai acabar que eles não vão poder utilizar porque esses recursos todos estão alocados em provedores internacionais. No geral, o que fica muito claro é que ainda falta muito caminho para que a justiça, para que os nossos legisladores entendam como funcionam os processos digitais e o que existe realmente de recurso. Ao meu ver, eu acho que o mercado vai atropelar tudo isso, ele vai acabar forçando e evidentemente que nós, formadores de opiniões aqui no mundo digital e também os usuários, vão ter que fazer a sua parte e cobrar para que isso evolua de uma vez. Ainda sobre a questão do WhatsApp, depois disso que ocorreu, o que está acontecendo hoje, que na verdade existe uma liminar que está impedindo ele de ser bloqueado, né? Então o presidente do Supremo em exercício, o Lewandowski, achou melhor acatar um pedido que suspendia o bloqueio do WhatsApp. Então pode ser que daqui a uns dias esse pedido caia e o WhatsApp seja novamente bloqueado. Esperamos que eles tenham bom senso e consigam manter essa decisão. O titular que vai julgar me parece que é o Teori Zavascki, então provavelmente ele vai, em poucos dias também, a gente vai saber se o WhatsApp vai seguir caindo a toda hora que um juiz resolver tentar ter acesso aos dados. Eu, sinceramente, eu entendo o caminho, compreendo a questão, mas eu acho complicado ser dessa forma de você bloquear o acesso a todas as pessoas. Hoje muitas empresas já fazem negócio pelo WhatsApp, além das pessoas que utilizam para conversar com seus amigos, enfim, mas muitas empresas também acabam sendo prejudicadas porque têm seus faturamentos atingidos no momento que uma medida dessa acaba ocorrendo. Hoje é isso, conversar um pouquinho, cada vez mais vamos debater mais assunto. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar com alguma coisa, por favor, interajam. Tá? É um bate-papo, como vocês estão vendo, sempre bem à vontade, eu aqui conversando com vocês. Tomando um cafezinho, afinal, como um bom mercadólogo aqui, a gente que trabalha com internet normal, trabalhar em horários noturnos e sempre acompanhado de um bom café.
Espero que essa conversa a gente possa realizar muitas vezes. Em breve vai ter webinar. Está rolando também a programação, daqui a pouco vai ter curso sobre marketing digital, processos iniciais para os empresários aí que queiram compreender, afinal, vale a pena sair dos veículos tradicionais e migrar para o mercado digital, né? Migrar para as mídias digitais, o quanto vale a pena reduzir os investimentos lá e vir para esses processos como as redes sociais. Tudo isso aí a gente vai falar num curso muito em breve, eu vou estar divulgando aqui na minha página. Tá ficando muito legal o material. Vai ter muito webinar também. Provavelmente na próxima semana, fique ligado aqui na minha página, porque eu vou estar divulgando orientações para as eleições. O pessoal aí que trabalha agências, né? E o pessoal que trabalha aí com manutenção de social media, enfim, que não sabe direito o que pode, o que não pode, como é que ficaram os investimentos também, o que pode, o que não pode, pode fazer patrocinado no Facebook ou não. Todas essas informações a gente vai estar trazendo para vocês, no máximo até segunda-feira eu vou estar avisando aqui quando é que vai rolar o webinar, vai ser bem legal, vai ser útil para todo mundo, a gente está muito bem inteirado do assunto e aí a gente volta a conversar por aqui. Por favor, curta o vídeo se você gostou, compartilhe, né? E também dê sua opinião, se você acha que é legal a justiça bloquear o WhatsApp e qualquer outra dúvida, a gente está por aqui. Valeu, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês aí e voltamos a conversar muito em breve. Até mais.